Legal. Então, Thiago, você estava contando pra gente que você trouxe uma grande receita pra gente, que é aquela história de que a gente não precisa fazer alguma coisa com as crianças, pelas crianças, mas que a gente tem que, na verdade, quem precisa ser feito é os empresários. Eu não entendi bem, você pode contar pra gente como que é essa ideia? Certo, como eu comentei para vocês, um pedido de ajuda, né? Não é uma receita, um método, um conselho. Humildemente, é um pedido de ajuda para que a gente possa atingir um ponto de mutação que é necessário com iniciativas que atinjam uma proporção na sociedade, né? Para que não sejam bolhas fechadas em si mesmo. Não fazer algo para as crianças diretamente parte de alguns princípios, algumas possibilidades que eu compartilho com vocês pra gente. Quando eu entrei, tá ali, pra gente, num quadrinho que tá escorado aqui na salinha. O quadro diz o que eu quero falar, que é pra gente não seguir uma verdade por alguém que diz que tá interlocutando, por um mestre, que é pra deixar ressoar no coração. Então o que eu vou dizer é que, se ressoar, a caridade, assistencialismo, fazer algo pelas crianças que está numa mesma proporção aos pobres, às pessoas. A gente tem que entender de onde parte, que a gente tenha consciência que quando a gente faz isso, de certa maneira, é uma tentativa do inconsciente, do ego nosso, de fazer um bem para nós, né? Para as crianças, que eu compartilho com vocês a possibilidade, assim como um mendigo, assim como um exilado político, exilado de guerra, é que eles são espíritos muito evoluídos, emprestando para nós a experiência terrestre deles nessa vez, para serem mestres para a gente. Então, você vê uma criança na Turquia, aquele pequenininho sírio afogado na praia, eu olho, que espírito grato, grande espírito, porque tu emprestou tua passagem curta para a gente se resignar como ser humano. As criancinhas com carequinhas, com leucemia, com câncer nos hospitais, são espíritos evoluídos, trazendo uma mensagem para nós do que importa. É a gente que tem que estar atento a essa mensagem ou não. Então, cada um está vivendo o que toca viver, a gente não tem muito direito nem dever de influenciar, apenas aprender, porque o que cada um está vivendo ressoa na nossa experiência, né? Então a gente tem um movimento uma tentativa linda, nobre, como educadores, pais, de fazer algo pelas crianças, que logo a gente faz uma conexão que parece lógica, mas eu intuo que não é, que ela não é por aí, de que as crianças são o futuro da humanidade, vão melhorar o mundo, e sinto que é uma violência colocar essa carga energética nelas, porque elas são tão queridas, tão puras, que elas pegam, que elas dizem que tá bom, me dá. Porque a pureza do ser humano é aceitar a carga do que os outros colocam. Esse é o amor, mas é aceitar a carga que o outro te coloca na mochila. Isso é o amor. Só que quando vários estão ressoando nessa energia, não botam nada na mochila do outro. Compartilham a leveza, não o peso na mochila. Sim, deixar as crianças em paz e entender que eles são homens e mulheres pequeninhos, medicinas para nós, com capacidade curativa, a nossa exílio, né? Nós fugimos de casa faz horas e a gente não tem que se sentir mal como adultos por ter feito isso. Era o que nos tocava fazer para enfrentar o mundo, senão não tem como. Não tem como tu enfrentar o mundo sem sair de casa. Sair de casa é o ato de vestir a carapaça, a armadura, botar argila em torno do corpo, resfriar o calor do coração e ir pro mundo sério, né? Porque dói. Então a gente vai pro mundo, a gente acha todas as pseudo-nobrezas que nos forem vendidas como lindas, fazer caridade, dar pros filhos o que a gente não ganhou, e os filhos não querem isso também. A gente ir pro cognitivo, pro racional, porque no racional e no cognitivo não existe dor emocional, né? Existe analgesia, né? Porque a analgesia sim ou sim vai passar 10 minutos antes de você ir embora.
esse arrependimento, que eu não quero profetizar ou ser tão pessimista, mas que eu acho que a gente faz um review da nossa vida nos últimos minutinhos, se assim a gente tiver oportunidade, ainda assim é o tesouro que o divino, o celestial pode nos dar, porque essa percepção de que a gente não viveu a nossa essência por 70, 80 anos, ela vai ficar plasmada para uma próxima vinda, né? Então o convite é que a gente possa, ainda estamos aqui jovens, vivos, não estamos na reta final, que a gente perceba, né? Deixar as crianças em paz e deixá-las ser o que vieram ser. São sementinhas de seres humanos, que eu vou pegar aqui. Isso aqui. Deixa eu ajeitar. Peguei a terra e veio as formigas junto, né? Elas estão meio bravas comigo. A criança é uma semente de ser humano com toda a carga karmática, etérica, psicológica, física já nas hélices do DNA. Se ela é uma semente, tem algo que eu possa influenciar nessa semente, a não ser plantar ela em terra fértil. Terra fértil é uma metáfora, uma analogia a casa, sociedade, comunidade e escola, nem seria necessário, mas vamos colocar a escola junto, coesa, afável e respeituosa no processo sagrado dessas crianças. Isso é a terra fértil. Uma analogia ao nitrogênio, ao potássio, que vai servir de base para essa sementinha, é o afago, o respeito, a honradez de quem está com essa sendo invólucro do desenvolvimento dessa criança, que é pai, comunidade, tio, professor. A gente planta a sementinha nesse lugar fértil, que na semente é a terra, para a criança é o meio que ela está se desenvolvendo. E o que cabe a nós como adulto, nada mais além de regar, só isso, com amor, que no caso é água, né? O regador, água. H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que é a água. A nossa água que a criança precisa é amor. A molécula de amor é 3 átomos: limite, respeito e carinho. Limitar sem projetar, sem manipular, respeitar o caminho sagrado desse serzinho ao qual é milenar, tanto quanto eu. Eu cheguei 20 anos antes na Terra, não faz diferença nenhuma. E dá carinho em palavras, tem 5 expressões de carinho, né? Palavra, toque, serviço, tempo e conforto. São as 5 expressões, deve ter mais, mas nós somos guardiões dos pequenos, é só dar carinho, amor e deu. A capital da Dinamarca, Pitágoras, Bhaskara são secundários. Por que a gente tá todo o sistema e tudo está em volta do que é secundário? Porque dói no primário. Para tu poder dar água, tem que estar com a garrafa cheia, o regador. Para encher o regador tem que aceitar que ele está vazio, senão não enche, né? O que o mundo está pautado em a gente tem uma garrafa que a gente fica discutindo o rótulo, a composição da garrafa, tem que colocar água, que é importante. E eu tô nessa, tá? Eu não cheguei a lugar nenhum, mas eu tenho percebido que as minhas buscas como ser humano sempre foram para substituir o amor que eu não ganhei quando era pequeno, e que ninguém ganha, porque a gente não ganha. O pai e a mãe são falhos, não são super-heróis. O namorado e a namorada também não, o chefe também não, o governo também não. A gente vai buscando bode expiatório para procurar substituir essa certa revolta de que aqui não tem o amor que transcende tudo, mas tem da Terra, da perspectiva cósmica do universo, de repente as crenças que as pessoas têm também preencham, porque a gente tem uma vã ideia que a gente se alimenta de proteína, aminoácido, água, a gente se alimenta de energia, e a energia provém ou da nossa conexão desse fio condutor Pachamama, Gaia, Terra com o universo, mãe e pai, ou sugando dos outros.
no ambiente educativo que a gente suga é das crianças. Então a gente tem que decidir se a gente vai sugar mais os pequenininhos ou não, porque eles são tão carinhosos que eles dão a energia deles. Então... Você estava falando uma coisa muito legal, assim, que era essa coisa da escassez do amor, né? Que essa falta do amor é que gera toda essa coisa que tenta sustentar essa coisa que está aí, sabe? Que perpetua. Eu comprei, eu falo com autoridade da minha vida, né? Não olho apontando. Os outros são mestres, gurus, espelhos, mas eu devo ter comprado muita coisa na minha vida, carrões. Eu comprei carro, casa. E hoje eu vi que na verdade era só para substituir um sentimento, né? Uma não... Que eu não ia encontrar. Quando eu falo assim, é provável que os 7 bilhões de seres humanos na Terra, todos estão unidos por uma mesma falta. Não vão encontrar nas relações humanas o amor ágape que os gregos tentavam de alguma maneira. Não tem. Pode ter o philos, a amizade, o eros, relações, né? De sentimento, de sensações entre gêneros. Entre energias masculino e feminino, que pode ser gêneros iguais em verdade. A falta do amor nos conecta com a escassez, né? O sentimento de escassez faz a gente querer armazenar sem ter lógica nenhuma, né? E a vida... Existem alguns passos do caminho, talvez da reconexão, a qual eu não posso descrever porque eu tô nessa, eu não cheguei a lugar nenhum. Quando eu chegar, eu vou embora daqui, eu acho. Não tem nada pra falar para as pessoas. O que eu posso dizer é que eu acho que eu peguei a vassourinha e tô limpando algumas coisas. E não sei quando que eu paro de varrer dentro, né? Mas existe um caminho de uma magia na vida, que a magia é o contrário da normose, do ser normótico, que nós assumimos o preço de ser normótico como um pagamento, porque junto com o pacote da normose, de sermos normal, vem morfina e analgésicos. E para não sentir dor, a gente pega isso e vamos ser normal mesmo. E o contrário da normose tem efeito colateral, ela tem analgesia, mas ela tem ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais, vazio interior. O contrário da normose é a magia. A magia tem um caminho, que ela vai passando por algumas estações. O primeiro é a vulnerabilidade, o choro, o abaixar as armas e o desistir de tentar provar algo de alguma máscara, né? Depois a gente vai se conectando com os dons que a gente tem, de verdadeiros, que a gente precisa fazer esforço para fazer um teste vocacional. Eles fluem, eles aparecem, porque a gente tem algo a cooperar com o plano da Terra, de evoluir, de ascender. Evoluir é um plano que a gente não tem controle, mas ascender é um caminho da Terra em luz que já está aí, a gente não tem nem controle sobre isso. Mas nossos dons, nossos sonhos, nosso conhecimento, nossa vontade, nosso ímpeto de fazer as coisas vão se alinhando com o bem maior. E quando o bem maior alinha com a nossa existência, é mágico a nossa existência. A gente se conecta com algumas leis da física, explicando pela física, né? Abundância, sincronicidade e sinergia. São 3 leis que o bem maior te brinda, te regala, te presenteia. A vida se torna abundante, e a abundância eu escutei uma vez de um senhor que passou na minha vida, um mestre, como todos, né? Até o cachorrinho aqui é um mestre, todo mundo. Diz que, Thiago, tu entende o que é abundância? Eu disse, é um monte de coisa, quando você tem bastante. Eu disse, não, abundância é o sustento real e imediato. O sustento real e imediato. Fome agora, come agora, não amanhã, imediato. Quero uma maçã agora, não ilusão de uma maçã. Isso é abundante, sustento real e imediato, sempre que tu precisa agora. Abundância, sinergia, tu começa a somar forças com pessoas que juntas geram uma terceira força maior, super físico isso, e uma linda que é a sincronicidade. É incrível que a tua alma te coloca em ponteiro do relógio parecido com o relógio de uma outra alma, né? Então isso é muito longe da vida mecânica e racional que está pairando aí no ar. Então esse é um pedido de todo o meu coração, não uma receita, que a gente hackeie o sistema. Uma palavra que parece ser muito disruptiva, mas hackear é um conceito de você não criar sistemas paralelos,
nem escolas paralelas, nem comunidades paralelas. Entrar no sistema e por dentro dele não transformar e nem mudar, porque esses dois verbos dão uma conotação de que estamos indo mal, estamos equivocados. Nós estamos num fluxo, num livro de evolução, de uma história a ser contada da civilização humana na Terra, que a gente tende a avançar nas páginas e nos capítulos. O que nos toca é avançar. Então, eu intenciono e peço ajuda que a gente crie mais pontos de luz que conectem os adultos a eles entender que a magia existe, que eles podem chorar, que eles podem baixar as armas. Então, Aine, Berkana, outras coisas que podem vir a surgir, que pudessem bagunçar. Eu falo com amor e carinho essa palavra, né? Reconectar, inspirar, dar carinho e amor para o público que precisa, que são empresários, resgatar empresários, resgatar políticos, resgatar pais e resgatar professores. E usar as crianças como cúmplices. Se a gente usa as crianças como cúmplices, nós estamos honrando a sabedoria dela, porque daí a gente, subentendido em cúmplice de um plano, tá, que esse cúmplice já conhece, sabe, tem capacidade. E então a pureza das crianças aliada à genialidade que elas vão aflorando pode reconectar essa geração que não tem que se sentir culpada e envergonhada. Nós somos frutos de uma carga energética dos pais, dos avós, onde não pairava o amor. Então a gente não pode ficar envergonhado. A gente é isso que é. Meu avô e minha avó não casaram por amor, casaram por dinheiro. Eu posso intuir a energia que foi pro meu pai. Então eu posso entender de onde eu vim. Agora, gerações que foram criadas, amadas, terra fértil, é imensurável o que elas podem fazer pela ascensão da Terra, né? Mas é que isso é problema delas, quando for o momento. Nós, a nossa geração, eu diria que nós podemos, assim, uma certa analogia, como se nós fôssemos castores, essa geração nossa aqui dos adultos, construirmos diques e estancar essa energia que vem dos nossos antepassados e passar para as crianças uma terra limpa, fértil e água limpa, né? Então vamos ser castor, vamos assumir essa responsabilidade de a gente estancar isso, porque a gente tem o poder de repetir ou não as mazelas transgeracionais, né? E ensinar, moldar uma criança, ela é um pé de limão, a gente não tem direito de tentar dizer para ela que ela é um pé de abacate. Vai sair um limão muito estranho, sabe? Legal é ser o que ela tem que ser, né? Beleza, cara.